Bem-vindos ao canal Chronotalk. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o porquê que você deve utilizar a corda auxiliar pela coroa, mesmo quando o relógio é automático, e quais as consequências de não fazê-lo. Fique ligado. Ok, pois bem, essa é uma questão relativamente comum. E muita gente não sabe que isso é necessário, e quem sabe não sabe exatamente por que é recomendável você usar a corda pela coroa, a corda auxiliar pela coroa, mesmo em relógios automáticos. E é comum também a questão do... A pessoa pergunta, ora, mas por que eu tenho que fazer isso? Se o relógio é automático, ele não deveria funcionar sem parar, sem necessitar de nenhum tipo de corda pela coroa? Sim, o relógio automático é projetado para isso. Ele é projetado para que uh, a força que vai carregar a corda seja proveniente do movimento do seu pulso. Porém, o problema é quando você pega o relógio completamente parado. E esse é o momento no qual você deve utilizar a corda auxiliar pela coroa. A grande questão é que, se você não fizer isso, demora, pode levar algumas horas de uso no pulso até que a corda atinja um nível de força suficiente para garantir uma precisão pelo menos decente do relógio, porque isso a gente não tem como evitar. A performance do escapamento, que é o órgão regulador do relógio, é o órgão que é responsável pela precisão dele, ele só é capaz de fornecer um desempenho decente se ele tiver, se houver força suficiente chegando nele. E a corda, ela não é capaz de fornecer essa força a partir do zero. Por isso, quando você utiliza a corda auxiliar pela coroa, e por isso que eu recomendo cerca de 20 voltas na coroa, normalmente isso é o suficiente para dar um pouco de corda e um pouco de força, já o bastante para que o relógio funcione de maneira adequada. Essas 20 cordas, eventualmente, elas podem significar realmente em torno de 3, 4, 5 até 6 horas de uso no pulso. Isso significa que, se você não fizer isso, seu relógio vai funcionar todo esse tempo com pouca corda e muito provavelmente com um desempenho cronométrico, uma precisão ruim. Ou o relógio vai adiantar demais ou ele vai atrasar demais, tá? É imprevisível, mas exatamente se ele vai adiantar ou atrasar, mas é certo que ele não vai funcionar direito por todas essas horas, e no fim do dia você pode ter a impressão errada de que o seu relógio não está funcionando direito ou de que a precisão dele não é adequada. Então, para começar, eu vou mostrar um vídeo. O que vocês vão ver na tela é um Swatch, um Irony YAS-100, também conhecido como Body and Soul. Ele é um relógio automático e, como a máquina é esqueletizada, a gente consegue ver com mais clareza exatamente o que acontece quando a gente usa a corda pela coroa. O que você vai ver ali, aquela peça, aquela roda grande, aquela engrenagem grande, que próxima a 6 horas, entre 5 e 6 horas ali no mostrador, aquilo é o tambor de corda, e obviamente dentro dele está a corda em si. Quando eu começo a girar a coroa e dar corda nele, você vai ver que a corda começa a se enrolar em torno do seu centro. Ali no centro é onde fica uma peça que a gente chama de árvore, ou eixo do tambor, se preferirem. E você vai ver que com apenas 20 voltas já é o suficiente para a corda estar
bastante carregada. Nesse mecanismo, propriamente, essas 20 voltas são suficientes para mais de meia corda completa nele. Eu continuo dando corda para ver quantas voltas são necessárias para a corda ficar completamente cheia, e aí eu percebi que ela chegou no total quando ela começa a deslizar dentro do tambor, o que levou cerca de 32 voltas, tá? E alguns relógios precisam de mais voltas, outros precisam de menos para completar a corda totalmente. Não é necessário você, essa é uma coisa importante, não é necessário você carregar a corda por completo. Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Você pode usar, por isso eu normalmente recomendo 20, porque 20 voltas na maioria dos relógios é o suficiente para algo em torno de um terço até metade da corda. Mas você pode usar 15 voltas, 20, 30. Eu não precisa ser mais do que isso. Eu acho que mais do que isso é desperdício de energia sua e tempo seu. Você pode dar 100 voltas na coroa sem problema nenhum, mas não é necessário, porque você vai carregar completamente e não é absolutamente necessário que você faça isso. Agora, para mostrar para vocês quais as consequências e o que acontece com a precisão do relógio quando ele funciona com pouca corda. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês, o que vocês estão vendo é um Breitling Chronomat com calibre B01. Esse relógio acabou de ser revisado pela própria Breitling, então ele está em perfeitas condições de funcionamento, e você vai perceber que agora, nesse momento, o relógio está parado. E o que eu vou fazer aqui, eu vou chacoalhar um pouquinho o relógio para dar um pouquinho, para pelo menos ele começar a funcionar. Vocês devem já ter visto um monte de gente fazer isso. É verdade que alguns relógios, alguns mecanismos não aceitam corda auxiliar pela coroa, especificamente mecanismos Seiko e Orient mais antigos. Então você não tem alternativa outra que não movimentar, chacoalhar o relógio para ele começar a ter um pouquinho de carga. Mas no geral isso não é o suficiente para ele funcionar com uma quantidade suficiente de corda para efeitos de precisão. Então o que eu vou fazer aqui nesse vídeo, eu chacoalhei um pouquinho o relógio, vocês vão ver que ele começou a funcionar. Eu vou colocar ele num cronocomparador, que é o nome do aparelho que mede a precisão do relógio. Nesse caso é um VIT Chronoscope S1. Eu não vou... em outra oportunidade eu vou fazer um vídeo explicando o que é esse equipamento, como ele faz a medição da precisão do relógio e como interpretar os resultados que ele dá. Aqui, por enquanto, o importante é que vocês observem e foquem em dois números, dois resultados que é o importante neste caso. O primeiro deles ali você vai ver é um númerozinho seguido de um S/D. Isso significa segundos por dia, que é a unidade com a qual a gente mede a precisão de relógios mecânicos, tá? Depois você vai ver um número seguido de ms, que significa milissegundos. Neste caso essa informação não é importante. E você vai ver um outro número com a bolinha de graus. Tá? Isto aqui é a amplitude do mecanismo, a amplitude do escapamento. Agora também não é importante você saber exatamente o que ele significa, porém ele indica o quanto de corda, o quanto de força da corda está chegando no escapamento, que é a parte importante do mecanismo. Quando essa força está plena ou está completa, o esperado é que esse número fique em torno de 280, 290, até 300, 310 graus. Depois de 24 horas sem receber corda, é normal que esse valor caia para algo em torno de 270, 260 graus. Se isso estiver até dentro de 250, 240 graus, ainda é relativamente normal. Abaixo disso, a precisão já começa a ser afetada.
tá? E neste caso, veja só o que está acontecendo aqui. A amplitude está em cerca de 140 e poucos graus. O relógio está praticamente quase parando. E a precisão, olha só o que está acontecendo. 25, 26, 27 segundos ao dia negativos, ou seja, o relógio está atrasando. Nós chegamos perto dos 30 segundos ao dia, o relógio está praticamente atrasando 30 segundos ao dia com essa condição de corda, o que é um desempenho péssimo para qualquer relógio, pior ainda considerando-se que esse relógio é um cronômetro, ele é um COSC, tá? Então vamos ver o que acontece depois de eu dar apenas 20 voltas na coroa. E num relógio como esse, 20 voltas na coroa significa algo em torno de 1/3 da corda total dele, porque esse mecanismo tem 70 horas de reserva de marcha. A reserva de marcha é a autonomia total do mecanismo, ou seja, quanto tempo ele leva para descarregar a corda completamente ou quanto tempo ele demora para parar desde a corda completamente cheia até ele parar. Cerca de 70 horas para este tipo de relógio, para este tipo de mecanismo, para o Breitling B01. E agora, depois de 20 voltas, apenas 20 voltas na coroa, você vai ver que a amplitude já subiu para algo em torno de 240 e poucos graus. E você vai ver que a precisão agora subiu para algo em torno de 6 segundos ao dia, adiantando o que é uma precisão bastante decente. É uma precisão muito, não é o máximo que esse relógio consegue atingir, porque na verdade ele ainda está com pouca corda, mas ele já está com corda suficiente para funcionar de maneira razoável. E você viu que ele já está com uma precisão 6 segundos ao dia, já é melhor do que muito relógio, muitos mecanismos que há por aí. E agora por fim você vai ver o que acontece depois que eu carreguei a corda dele por completo pela coroa. Você vai ver que a amplitude subiu para cerca de 290 e poucos graus. Tá? Isso significa que ele já está com corda máxima. E olha só a precisão dele. 2.4, 2.3, 2.5 segundos ao dia, o que é absolutamente excelente. É exatamente o esperado para esse mecanismo, até melhor do que o esperado, pelo menos melhor do que os limites estabelecidos pela fábrica para um mecanismo desse novo ou recém-revisado, como é o caso. Na verdade, o desempenho desse mecanismo é simplesmente excelente. Então você viu que o quanto é importante que o relógio tenha pelo menos um pouco de força na corda para funcionar de maneira pelo menos razoável. Resumindo, então, você não precisa fazer isso todos os dias, você não precisa fazer isso toda hora, basta você fazer isso quando você pegar o relógio parado, para evitar que ele funcione muitas horas com um desempenho, com a precisão muito ruim. Ok? Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa legal nesse vídeo. Deixem o seu like, inscrevam-se no canal, espalhem a notícia entre seus amigos, seus colegas, colecionadores e entusiastas de relógio. Continue acompanhando. Até a próxima.